Todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Está tomado pela glória. Meu Deus. Glória a Jesus. Se você tiver paciência para esperar terminar este culto, você não vai voltar para casa como você chegou. Glória a Deus, aleluia. Jesus está aqui. Aleluia. E eu desafio o homem que está na presença do Senhor Jesus e permanece do mesmo jeito. Meu Deus. Abra comigo a sua Bíblia, aproveitando que estamos em pé, no livro das Lamentações. Vamos reler o versículo de número 21. Livro das Lamentações, capítulo de número 5. Versículo de número 21, aonde está o tema e o lema deste encontro da Umadá. Glória a Deus. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Só vocês repitam, por favor. 1, 2, 3. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Amém. Podeis tomar assento, queridos. Quero usar os próximos 2 minutos para agradecer a Deus por sua infinita bondade e misericórdia, pelo privilégio que Ele me proporciona de uma vez mais retornar a esta tão amável Ele não grita nós. Glória a Deus. retornar a esta tão amável e querida congregação, onde todas as vezes que aqui chegamos, a gente não sai daqui do mesmo jeito, sai renovado. Aleluia. E hoje eu sei que não será diferente. Portanto, o meu agradecimento ao nosso Deus, ao nosso Pai, a Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor para todos sempre. Quero agradecer de todo o meu coração o privilégio de mais uma vez estar ao lado e rever nosso querido pastor Erivaldo Teixeira, a quem eu tenho, por quem eu tenho uma grande consideração, um grande respeito, e eu admiro muito. Louvado a Deus por sua esposa, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, pastor Erivaldo. O Senhor continue abençoando o seu ministério, fazendo prosperar a cada dia. Quero agradecer a coordenação, a pessoa do diácono Emerson, e sua muito digna esposa, irmã Gal. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Elaine é esposa? Slide Gal. Muito bem. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês pelo privilégio que nos concede de retornar a este santo lugar.
quero agradecer a minha esposa, minha companheira, que nos acompanha nesta jornada. E é minha amiga, minha confidente, a quem eu amo de coração. É a mulher mais bonita do Brasil. Estou falando com a minha, quem quiser que fale com a sua. Glória a Deus. Só para a gente quebrar o gelo um pouquinho, dá uma olhada para essa pessoa bonita que está aí ao seu lado. Tem alguém bonito aí perto de você? Glória. Se não tiver aí, pode olhar aqui para o altar, está cheio de gente bonita aqui em cima. Aleluia. Pergunte a ele ou a ela: você gosta de mim? Vou passar aqui. E eu sei que não é fácil gostar de mim. Mas diga com um sorriso no rosto: pede graça a Deus e se acostuma comigo. Porque é comigo que você vai morar no céu. Quem vai morar no céu aqui? Quem vai morar no céu? Levante a mão com força. Aleluia. Deixa eu lhe dar uma notícia maravilhosa. Olhe para cá. Todos os meios de comunicação do mundo estão voltados para Israel e o Irã. Estão vivendo aquele conflito. E eu peço as orações da igreja por Israel, para o Senhor continuar com a sua mão estendida. Todos os noticiários estão voltados para aquela região do mundo. Mas escute, daqui mais uns dias, pastor Evaldo, não vai demorar, toda a imprensa mundial vai estar noticiando um evento que vai acontecer no mundo, que vai causar um rebuliço no mundo inteiro. É o desaparecimento de milhões de pessoas sem nenhuma explicação. Vocês sabiam que eles já estão se preparando para isso? Vocês sabiam que a NASA já está criando uma narrativa de que brevemente a Terra será invadida por ETs? E os ETs, com as suas naves espaciais, irão raptar milhares de pessoas. Vocês sabiam disso? Meu Deus. É uma narrativa que a NASA está criando para explicar o que vai acontecer em breve. Tem pessoas que não creem em Deus, não creem na Bíblia, não creem nas profecias, mas sabem que isso vai acontecer em breve. Aleluia. Milhões de pessoas vão desaparecer. Aleluia. Eu não sei se você sabe, mas as companhias aéreas, elas não colocam dois pilotos, o piloto e o copiloto, os dois sendo crentes. Um tem que ser de outra religião, porque eles, de tanto ouvir que milhões de pessoas vão desaparecer, eles desconfiam que os dois pilotos podem desaparecer se os dois forem crentes, e a aeronave vai ficar à deriva no ar. Eles acham que é o aparecimento de ETs que vão invadir a Terra. Mas na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13, está escrito: e o mesmo Senhor descerá do céu com Aleluia! e com trombeta de Deus, e os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. O que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. Aleluia. Quem está esperando agora? Levante a mão. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha cá. Vamos fazer uma viagem no tempo. As horas praticamente já se foram. Mas o pastor Elivaldo disse que eu ficasse à vontade. Então a gente vai até meia-noite. Aleluia. Vamos fazer uma viagem no tempo? Pare um pouquinho aí e imagine comigo. Vamos voltar no tempo. O ano era 586 a.C. A cidade de Jerusalém foi invadida e foi completamente destruída. Jeremias, o profeta, que escreveu o livro que dá o seu nome, como também o livro das Lamentações, ele caminha pelas ruas de Jerusalém, completamente destruída, e ele tropeça nos cadáveres espalhados pelas ruas. Os muros da cidade estavam todos destruídos, as casas destruídas, as portas queimadas, e aquilo que era motivo de orgulho deles também estava destruído. O grande templo que Salomão construiu há 100 anos passados. O templo que Salomão empregou nele o melhor ouro, a melhor pedra, a melhor madeira. O templo que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, agora não passava de montões de pedra, como o Senhor havia dito a Salomão na inauguração dele. Deus disse para Salomão na inauguração daquele templo: Salomão, a partir de agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos às orações que se fizerem neste lugar, porque eu escolhi esta casa para pôr nela o meu nome, e o meu coração a partir de hoje estará dentro desta casa. Se o meu povo, Salomão, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. No entanto, Salomão, se o meu povo voltar as costas para mim, se o meu povo não guardar a minha palavra, se o meu povo não procurar guardar os meus estatutos e as minhas leis, eu desembainharei a minha espada atrás de vós, vos espalharei por todas as nações, e esta casa não passará de montões de pedra. Quem passar por ele vai menear com a cabeça, vai assoviar e dizer: o que aconteceu com esta casa? Por que tudo isso aconteceu? 100 anos depois, Nabucodonosor invade Jerusalém, cumprindo-se exatamente a profecia de Jeremias. Jeremias, durante todo o seu ministério, ele prevenia o povo que se eles não se voltassem para Deus, se eles não buscassem a Deus, se eles não se voltassem para a adoração genuína ao Todo-Poderoso, eles iriam sofrer. Mas a despeito de todo o aviso, de toda a advertência, de toda a profecia, o povo continuava com o coração endurecido e se afastaram do Deus Todo-Poderoso. Olhe para cá. Deus ama você. O amor de Deus por você não tem limites. O amor de Deus por você é um amor que não há como aquilatar, não há como dimensionar. O amor dele vai além
do que qualquer imaginação humana. E este amor, ele é capaz de fazer o que for preciso fazer para não perder a sua vida. Aleluia. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus levou a sério, porque Deus leva a sério aquilo que a gente fala. Ele leva tão a sério que a Bíblia diz que de toda palavra frívola ou enganosa que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo. Glória a Deus. Cuidado com o que você fala, porque Deus, ele leva a sério aquilo que você fala. Deus não esqueceu daquele dia que você o aceitou, daquele dia que você levantou a mão aqui ou em outro lugar, aceitou a mão e disse: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida, e a partir de agora Tu passas a ser o Senhor da minha vida. Deus não esqueceu. Glória a Deus. Muitas vezes nós nos esquecemos deste compromisso. Muitas vezes nós nos esquecemos do compromisso que assumimos com Deus. Mas Deus não esquece. Os filhos de Israel se esqueceram da aliança. Se esqueceram de que eles não eram qualquer povinho. Eles eram descendentes de Abraão, um amigo de Deus. E com Abraão Deus fez uma aliança. A aliança é acordo. A aliança é um propósito entre duas pessoas. E Deus assumiu a sua palavra. Deus empenhou a sua palavra, dizendo para Abraão que da sua descendência ele faria uma grande nação. E mais do que isso, da descendência de Abraão, Deus prometeu que abençoaria todas as nações da terra, referindo-se assim o nascimento do Redentor, o nascimento do Messias prometido, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas os filhos de Israel, eles tinham esta facilidade de se esquecer de que eles tinham um compromisso com Deus, de que eles tinham um compromisso com Jeová. Mas Deus não esquece, como já falei. Enquanto Jeremias caminha pela cidade de Jerusalém, toda destruída, toda desolada, ele chorava. Por isso que ele é conhecido como o profeta chorão. Por isso que ele é conhecido como o profeta das lágrimas. E ele caminhava entre as ruas, lamentando-se. E aí ele senta-se e começa a escrever o livro das lamentações. No último versículo, que foi o versículo que vocês leram, escolheram para este tema, ele faz esta oração: converte-nos, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes desta oração que Jeremias faz. Jeremias, ele usa pelo menos dois verbos neste versículo: o verbo converter e o verbo renovar. O verbo converter significa retornar às origens. O verbo converter significa voltar. O verbo converter significa fazer uma conversão. É como se você vai dirigindo por uma estrada, uma BR, e de repente você percebe que está no caminho errado, mas lá na frente tem a placa, retorno. Aí você não tem outro jeito, tem que pegar o retorno e voltar e pegar o seu destino, a sua trajetória correta. Isso significa converter. No capítulo 2 do livro do Apocalipse, Jesus escreve para a igreja de Éfeso. Todos nós conhecemos a igreja de Éfeso, principalmente aqueles que são amantes da palavra, amantes da leitura bíblica. Sabe que a igreja de Éfeso era uma igreja poderosa, era uma igreja onde os dons espirituais se manifestavam. A igreja de Éfeso era uma igreja abalizada na palavra, era uma igreja madura, não era uma igreja composta apenas de novos convertidos. A maioria dos crentes ali eram crentes antigos, crentes experientes, crentes que conheciam a Deus e conheciam ao Senhor Jesus. Mas com o passar do tempo, a igreja de Éfeso
ela foi se esfriando. Com o passar do tempo, a igreja de Éfeso, ela foi perdendo aquela paixão. Com o passar do tempo, a igreja de Éfeso foi se esquecendo do compromisso que tinha com o Senhor Jesus. E agora, não era mais aquela igreja fervorosa, não era mais aquela igreja forte, não era mais aquela igreja que tinha o Senhor como prioridade. Era uma igreja, sim, continuava existindo, mas não tinha mais aquele fervor. Mas o que me alegra, o que me enche de prazer, é que a igreja tem dono. E o dono da igreja não é o homem. O dono da igreja é o Senhor Jesus. Ele disse para os seus discípulos naquela conversa lá que ele teve com os 12: eu edificarei a minha. Ele usa o pronome possessivo, a minha igreja, a igreja do Senhor Jesus. Esteja ela fria ou quente, esteja ela do jeito que Ele quer ou não, mas ela pertence a Ele. Aleluia. E só Ele sabe trabalhar na igreja, e só Ele sabe mexer com a igreja. Glória a Deus. Esse povo, pastor Enivaldo, é um povo que a gente manipula, o homem manipula. Mas nós, como servos de Deus, não temos o direito de manipular esse povo. Nós não temos o direito de mexer com este povo, porque só o Espírito Santo é quem sabe mexer em cada coração aqui, e só o Espírito Santo tem o direito de mexer com esse povo. Aleluia. Então, o livro de Jeremias, exatamente neste versículo, ele diz que o profeta ora: converte-nos e seremos convertidos. Veja a verdade que ele coloca para fora aqui. A verdade de que a conversão é uma obra exclusiva de Deus. Ele diz: Senhor, converte-nos e nós seremos convertidos. Significa dizer: Senhor, se o Senhor fizer a obra em nossas mãos, ela vai acontecer. E a obra que Deus faz, ela não se perde no tempo. A obra que Deus faz no coração do homem, ela é uma obra completa. A primeira coisa que o profeta pede a Deus é a obra da conversão. Escute o que eu vou lhe dizer nesta noite. Não adianta fazer outra coisa, não adianta você querer resolver a sua vida espiritual, não adianta você querer converter a sua vida guardando isso e aquilo. Não, a obra da conversão somente Deus é capaz de fazer no coração do homem. O outro verbo que ele usa é o verbo renovar. E o verbo renovar significa fazer de novo. O verbo renovar significa trazer vida àquilo que se foi. O verbo renovar significa restaurar. Expressa o desejo por um recomeço. Ele também deixa claro que este renovo, ele só acontece depois da conversão. E ele deixa bem claro que tanto a conversão quanto o renovo, só Deus é capaz de operar no coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta está consciente de que somente o Senhor é capaz de operar esses dois milagres, pois é uma ação exclusiva do Espírito de Deus no ser humano. Escute o que eu vou lhe dizer nesta noite. Existem pelo menos dois pilares para a renovação, para a conversão e para a renovação espiritual. Existem dois pilares que servem como princípio da conversão e da renovação. O primeiro pilar se chama reconhecimento. Não tem como um coração ser convertido se primeiro você não reconhecer que necessita de conversão. Lembra-se do filho pródigo? Quando ele saiu de casa,
deixou seu pai para trás, chorando, e foi embora, se entregou ao mundão. E o mundão lá fora, ele é atraente, ele é fascinante, ele atrai. O mundo lá fora, ele é comparado com um urso. Um urso é o animal, é um dos animais mais fortes do reino animal. Mas o urso, ele é um animal muito falso. Você sabia que o urso, quando ele vê a presa, olha para a presa, ele fica de pé, abre os braços e começa a dançar na frente da presa. Aí a presa geralmente é um bichinho adolescente, né? Eu estou falando do animal mesmo, não estou falando de adolescente aqui, não, por favor. Eu estou falando do animal. Geralmente é um animalzinho novinho, que não tem muita experiência. Aí quem sabe, ele olha para o urso e diz: mas que bichinho fofinho. Ele, quando me viu, ficou de pé, levantou os braços e estava esperando para me abraçar. Aí se aproxima do urso. E quando se aproxima do urso, o urso abraça a sua presa, quebra todos os seus ossos e depois engole. Assim é o mundo lá fora. O mundo lá fora, ele é fascinante. O mundo lá fora, ele é atrativo. O mundo lá fora, ele tem muita coisa, pastor Erivaldo, muito melhor do que aqui dentro. O mundo lá fora, se nós observarmos, tem muita mais opção, muito mais opção de divertimento do que a gente aqui. Mas o mundo lá fora é como o urso, meu filho. O mundo lá fora é falso. O mundo lá fora, ele espera, ele tem paciência. E quando a presa, geralmente sem muita experiência, se aproxima, o mundo abraça. E a primeira coisa que ele faz é quebrar a sua resistência. A primeira coisa que ele faz é deixar você sem forças de voltar. Meu Deus. Quando as pessoas saíram daqui e foram para o mundo, elas desejam voltar. Elas sentem saudade dos cultos, elas sentem saudade daqueles momentos de adoração. Muitas até choram com saudade de Deus, com saudade de Jesus, mas não tem forças para voltar. Mas se aqui dentro, nesta noite, tiver pelo menos 2 pessoas nesse estado, prepare-se, porque hoje você vai voltar. Aleluia! A primeira coisa que acontece para que haja conversão e renovação é reconhecer o seu estado. O filho pródigo foi embora. Todos nós conhecemos aquela história que se tornou um clássico da literatura bíblica mundial. O mundo todo conhece a parábola do filho pródigo, aquele menino que, fascinado pelo mundo, foi embora, deixou seu pai triste, deixou seu pai com uma interrogação na mente. O que era que faltava para ele? Ele tinha tudo aqui, e se ele sentisse falta de alguma coisa, eu lhe daria. Eu não entendo por que ele foi embora, o que lhe faltava. E aquele menino foi embora, fascinado pelo mundo. Todos nós conhecemos que quando ele estava naquele estado, já havia gastado tudo quanto tinha levado no pai. E agora não tinha mais amigo, porque existem 2 tipos de amigo. Olha para cá. Existe o amigo do que você tem, existe o amigo do que você é. O amigo do que você tem, ele deixa você na mão a partir do momento que ele perceber que você não tem mais nada para oferecer. Mas existe o seu amigo, o amigo da sua pessoa. Esse amigo, ele deixa você à vontade. Mas quando ele percebe que você está na pior, ele se aproxima de você. E ele diz para você: você não está sozinho, está aqui meu ombro, dentro da sua cabeça aqui. Eu sou teu amigo na bonança e na escassez. Eu sou teu amigo na alegria e na dor. Eu sou teu amigo na tristeza e na decepção. Mas também sou teu amigo quando tudo está correndo bem. Sabe quem é este amigo? O nome dele é Jesus. Quando aquele moço se
sentado naquele chiqueiro, no meio dos porcos, a primeira coisa que ele fez foi o quê? A Bíblia diz que ele caiu em si. Escute isso que eu vou lhe dizer. O primeiro processo para a renovação espiritual é, primeiro do que tudo, você reconhecer o seu estado. Sim. Olhe para mim. Aleluia. Não adianta você querer enganar a você mesmo. Não adianta você estar aqui no encontro da Umadá, no meio dessa multidão. Você canta, você já se alegrou, já levantou a mão, já sapateou. Ou tem alguns aqui que não está nem aí, está conversando desde que chegou, não está nem aí. Para ele tanto faz como tanto fez. Meu Deus. Tem uns que já choraram, tem uns que já falaram em línguas estranhas, mas tem outros que só está esperando terminar o culto para ir para casa e voltar do mesmo jeito, ou pior, porque vai voltar murmurando e dizendo que o culto não prestou. Mas eu quero lhe informar que culto é individual. Eu quero dizer a você que culto sou eu que ofereço a Deus. Eu não posso oferecer culto a Deus por você. Você oferece o seu e eu ofereço o meu. Se o culto não prestou, foi o seu culto, mas o meu eu estou oferecendo a Deus e eu sei que Ele está recebendo. Quem está oferecendo um culto verdadeiro a Deus esta noite aqui? Glória a Deus. Eu costumo dizer, pastor Ivaldo, lá em Coronel Paranhos, no poço, quando passei por lá, que culto é o encontro de duas pessoas que se amam. Aleluia. Você e Jesus. Você veio fazer o que aqui? Veio para um espetáculo? Não, aqui não é teatro, não é circo. Eu não sou palhaço, aqui não é palco, aqui é púlpito. Você veio assistir um culto, era melhor ter ficado em casa ou ir passear. Meu Deus. Nós não viemos aqui para buscar bênção, nós viemos aqui para trazer o nosso coração para Ele. Nós viemos aqui para um encontro. E se depender da primeira pessoa deste encontro, você não volta para casa do mesmo jeito. Você vai voltar para casa mais apaixonado do que você é por Ele. Quem é apaixonado por Jesus aqui, levante a mão. Só os apaixonados por Ele, levante a mão. Vou lhe dar um minuto para você se declarar para Ele agora. Cumpra isso. Vou lhe dar um minuto para você fazer uma declaração de amor para Ele agora. Feche os olhos com a mão levantada. Por que a mão levantada? Porque mão levantada para o céu, mão aberta para o céu, significa rendimento. Quando você levanta a sua mão para Deus, você está dizendo para Ele: eu estou me rendendo a Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu não chego sem a Tua presença, Senhor. Tu és o meu tudo, Tu és o meu ajudador, Tu és o meu amigo, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu relevo, Tu és o meu dono. Faça uma declaração para Ele agora. Eu vou esperar você se declarar para Jesus agora. Quem é Jesus para você? Aleluia. Quem Jesus significa para você? Eu quero lembrar para você que Jesus não é uma coisa, Jesus é uma pessoa. Uma pessoa viva e poderosa. Aleluia. Ele está aqui. Se declare para Ele. Eu sinto a presença dEle nesta manhã. Quem está sentindo a presença dEle? Quem está sentindo a presença dEle? Quem está sentindo a presença dEle? Se declare para Ele. Se declare para Ele. Se declare. Abre a boca. Faz uma declaração de amor para Jesus agora.
sei como vai terminar este culto. Porque a adoração significa prosquineu. E prosquineu, o sentido é atrair a presença de Deus. Aleluia. Meu Deus. Escute. O segundo pilar para a renovação espiritual é a atitude. Depois que aquele moço da parábola, ele reconheceu o seu estado, ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome. Observe que aquele homem rico, aquele fazendeiro, era um patrão bom. Geralmente isso não é rotina. Na maioria das vezes, os patrões, os homens ricos, são pessoas truculentas, mal educadas, que exploram os seus trabalhadores. Mas esse daqui não. O próprio filho reconheceu: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. Aí ele disse: mas eu, como filho, estou aqui perecendo de fome. Então, o primeiro passo para a renovação espiritual é reconhecer o seu estado. Segundo passo qual é? É atitude. Veja o que ele diz. No versículo de número 19 ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe apenas como um dos teus trabalhadores. No versículo 20 está escrito: e levantando-se. Isso significa atitude. Escute, 99% da obra da salvação é feita por Deus no coração do homem, mas o 1% tem que ser feito por nós, tem que ser feito pelo homem. Observe que ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levantando-se, pois, seguiu em frente até a casa do pai. E quando ele chega na casa do pai, ele toma a terceira atitude. Esse é o segundo pilar para a renovação espiritual: oração ou súplica. Oração é conversa, súplica é gritar com lágrimas. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe, meu pai, como um dos teus trabalhadores. O pai nem deu ouvido àquela conversa. O pai se volta para os empregados e diz: corram depressa, tragam a melhor roupa, tragam a sandália e coloquem nos pés dele. Eu estou devolvendo o anel como símbolo de herança, estou devolvendo a herança, vou colocar no seu dedo agora. Alegremos-nos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia! Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Quais são os sinais de que Deus está operando em nós e trazendo-nos de volta para Ele? Quais são os sinais? Existem sinais de que Deus está operando em nós e trazendo-nos de volta para Ele? Primeiro sinal, vá analisando aí a sua vida. O primeiro sinal de que Deus está operando em você e está trazendo você de volta para Ele é quando os nossos sentimentos passam a estar alinhados com os sentimentos de Deus. Ou seja, quando nos tornamos sensíveis a Deus. Em Ezequiel capítulo número 36, versículo 26 está escrito: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne
o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aleluia. Isso fala de sensibilidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A pior coisa que pode acontecer na vida do homem é ele perder a sensibilidade espiritual. Quando você perde a sensibilidade espiritual, você fica completamente vulnerável. Vulnerável a quê? Vulnerável aos seus próprios sentimentos e vulnerável às ações de Satanás. Lembra-se do grande homem Sansão. Sansão foi um projeto de Deus. Sansão, ele foi projetado por Deus para um fim, para um propósito. E quando aquele homem nasce, seus pais lhe ensinaram as leis do Senhor, mostraram para ele o que ele podia fazer e o que não podia. E aquele menino foi crescendo. Mas quando ele começou a crescer, ele começou a se desviar daquilo que os seus pais lhe ensinaram. O sexo feminino lhe fascinava demasiadamente. E a Bíblia diz que ele foi deixando as leis do Senhor e foi se enveredando pelo seu próprio caminho. Até que um dia ele estava tão insensível. Vocês conhecem a história. Ele estava tão insensível, pastor Ivaldo, que deitado no colo daquela mulher, ela fazendo um cafunézinho, e ela disse: você não me ama. Ele disse: claro que eu te amo. Não, você não me ama. Se você me ama, me dê uma prova do seu amor por mim. Observe, jovem, que essa história, essa conversa, ela não é nova, ela é antiga. Me dê uma prova do seu amor. Aí Sansão disse: qual é a prova que você quer que eu lhe dê? Ela disse: me revele qual é o segredo da sua força. De onde vem essa força descomunal que você possui? Ele disse: a força que eu tenho consiste, se você me amarrar com cordas novas que nunca foram usadas, eu perco completamente a força. Ela traz umas cordas novas e amarra ele, e ele dorme. Os inimigos estão todos na espreita, escondidos. E quando ela vê que ele está todo embaraçado, todo amarrado de cordas, ela grita: Sansão, aí vem os filisteus! E ele se acorda, se levanta, e a Bíblia diz que ele arrebenta as cordas como se fossem fios queimados. Não fez esforço nenhum. E destruiu os inimigos, pelo menos aquele grupo. Quando ele terminou, ela disse: está vendo? Você me enganou, você não me ama. Você está me enganando, que prova de amor é esse? E ele disse: não, agora eu vou falar a verdade. Se você me amarrar com vinhos frescos, eu vou perder completamente a minha força. E ela providenciou rapidamente, porque o diabo, ele tem facilidades de conseguir aquilo que embaraça a tua vida, que destrói com o teu caráter. E ela conseguiu, amarrou. E daqui a pouco chamou outra vez: Sansão, os inimigos estão aí. Ele se levanta, e quando se levanta, arrebenta aqueles vinhos frescos e mais uma vez destrói aquele grupo de inimigos. Ela disse: eu não acredito em você. Por 2 vezes você tem me enganado. Agora eu sei que você não me ama. Revela em que consiste a tua força. E a Bíblia diz que ela o perturbava excessivamente. Olhe para cá. A tal ponto, pastor Ivaldo, que a Bíblia diz que ele sentia agonia na alma da insistência daquela mulher. A Bíblia diz que um dia ela o chamou, ele deitou no seu colo e ela disse: qual é o segredo da tua força? Ele disse: olha, eu só vou dizer para você, agora por favor não revela para ninguém isso. Ela: não se preocupe,
eu não vou contar para ninguém. Ele disse, eu sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Eu tenho um pacto com Deus, e o pacto consiste em eu deixar os meus cabelos crescerem e fazer tranças nele. Se cortar os meus cabelos, se raspar a minha cabeça, eu perco completamente a minha força. A Bíblia diz que ela reconheceu que ele estava falando a verdade, e sem ele perceber, ela cortou o seu cabelo. E quando cortou o seu cabelo, ela grita outra vez, Sansão, os inimigos estão vindo aí. Mas o texto, pastor, na continuação, é um dos textos que mais eu temo na minha vida. Porque o texto diz assim, e ele pensava que ainda tinha aquela força, e ele não sabia, olha para cá, ele não sabia, ele não percebeu que o Espírito de Deus já tinha se afastado dele. Insensibilidade. A insensibilidade espiritual é a pior desgraça que pode acontecer na vida de alguém. Uma pessoa insensível espiritualmente, ela peca e não sente nada. Ela desobedece a Deus e não sente nada. Uma pessoa insensível, ela vem para um culto como esse, tão fervoroso, passa 2 horas aí e não sente nada. Pelo contrário, ela murmura do conjunto, ela murmura do pastor, ela murmura do dirigente, ela murmura do pregador, ela murmura de tudo, sai daqui do mesmo jeito. Mas olhe para cá, essa insensibilidade, ela será curada hoje. Aleluia! Quando é que eu percebo que o Espírito de Deus está operando em minha vida? É justamente quando os meus sentimentos estão alinhados com o sentimento de Deus. Escute, o primeiro sinal de que Deus está operando na sua vida e está trazendo você para Ele é quando você percebe que agora você está com mais vontade de orar. Aleluia. Você percebe que está nascendo um desejo no seu coração de passar mais tempo com Deus em oração e meditando na sua palavra. Daqui a pouco você percebe que algumas coisas na sua vida não fazem mais sentido. Aleluia. Daqui a pouco você percebe que aquelas coisas que antes te davam prazer, agora não chamam mais a tua atenção. Quando as nossas vontades são as vontades de Deus, quando as nossas vontades estão alinhadas à vontade dEle. Deus falou para a nação de Israel através do profeta Ezequiel, e Ele disse: eu mudarei esse coração de vocês. Eu tirarei este coração de pedra e colocarei dentro de vocês um coração de carne. Ou seja, eu vou fazer vocês sensíveis à minha presença. Aleluia. Mas a Ele ainda diz: e porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Sabe quando é que eu percebo que Deus está operando na minha vida? É quando aquilo que eu fazia, é quando aquilo que você fazia e sabia que estava errado, você não sente mais desejo de fazer. Aleluia. Você percebe que Deus está operando na sua vida quando aquelas coisas que mexiam com o seu ego, que dava prazer à sua natureza caída, agora você não sente mais o desejo de fazer aquelas coisas erradas que você fazia antes. Aleluia. Se juntar com mais influências, você percebe que isso agora não faz mais sentido na sua vida. Pode ter certeza, Deus começou uma obra de restauração no seu coração.
Você percebe que o que lhe dá prazer é estar num ambiente como esse. Aleluia. Você percebe que o que lhe dá prazer é a presença de Deus. Quando você chega a esse nível aqui, ó, do Salmo 73, versículos 25 e 26. A quem tenho eu no céu, além de ti? E na terra, o que é que me dá mais prazer, além da tua presença, Senhor? Aleluia. Você percebe que Deus começou uma obra na sua vida. E Paulo, escrevendo aos irmãos na primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz assim, ó: e o mesmo Deus vos santifique em tudo, e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Observe que a obra de santificação, a obra de restauração, ela não começa na carne. Porque se começasse na carne, eu podia fazer isso. Escute, a obra de santificação não tem muito a ver com o que você faz. A obra de restauração espiritual é uma obra puramente providenciada por Deus. Por quê? Porque ela começa onde? No Espírito. Aleluia. E o teu Espírito, presta atenção a isso, e o teu Espírito é uma área que ninguém entra, só Deus. O teu Espírito é o teu elo de comunicação entre você e Deus. Só Deus tem acesso a esta área da sua vida. Agora escute, o processo de santificação, ele começa no Espírito. Mas quando Deus começa um processo de santificação no Espírito, a alma é contagiada. E o que é a alma? A alma são os meus sentimentos. A alma são as minhas emoções, são as minhas vontades, são os meus desejos. Aleluia. Quando Deus começa o processo de restauração no espírito do homem, não tem como a alma não ser influenciada. Ou seja, quando Deus começa o processo de santificação no espírito, as minhas vontades, os meus desejos, eles são influenciados também. Aleluia. É isso que Deus está dizendo em Ezequiel. Quando Deus começa o processo de santificação no coração do homem, o homem passa a desejar o que Deus deseja. Aleluia. Aleluia. O homem passa a querer o que Deus quer. O homem passa a ver o mundo como Deus vê. Suas vontades, elas são influenciadas por este processo de santificação. Agora, quando Deus começa no Espírito e a alma, ela é influenciada, não tem como não aparecer no exterior. Aleluia. Aleluia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando Deus começa o processo de restauração no Espírito, a alma, ela é influenciada. Escute. E uma vez a alma sendo influenciada, repito, o que é a alma? É o centro dos meus desejos, é o centro das minhas vontades, é o meu intelecto. Quando este processo de santificação ele está acontecendo, os meus desejos são influenciados por Deus. E agora você passa a fazer o que Ele quer. Aleluia. Você passa a desejar o que Ele deseja. Quando Deus começa um processo de santificação na vida do homem, pastor Erivaldo, os pastores, eles têm menos trabalho.
Pouquíssimas pessoas procuram os gabinetes para conversar com o pastor sobre pecado. Por quê? Porque Deus começou o processo de santificação no Espírito, mas não tem como a alma, que é os desejos e as emoções, não serem contagiados. E quando as minhas emoções elas são contagiadas pelo Espírito Santo, isso aparece no meu corpo. Quando o Espírito de Deus começa o processo de santificação no Espírito do homem e influencia a alma, você não veste qualquer roupa, você não anda com qualquer pessoa, Meu Deus. você não faz o que todo mundo faz, você não é influenciado pelos colegas, entre aspas, pelos amigos, entre aspas, lá da faculdade ou do colégio. Não. Sabe por quê? Porque sua vida está sob a influência do Espírito Santo. Aleluia. É isso que Deus está dizendo. Eu vou tirar este coração e vou fazer um transplante no seu coração. Aleluia. Eu vou colocar dentro de você o meu coração. Vou tirar o seu e vou colocar o meu coração dentro de você. E você começa a ver o mundo como Deus vê. Converte no Senhor e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Aleluia. Olhe para cá. Faça silêncio por um minuto. Dá uma olhada para você há 10 anos passados, como você era. Não, eu vou mais além. Como você estava no último congelado? Você continua do mesmo jeito? Olhe para você. Você tinha prazer em participar daquelas reuniões de oração, né? Aleluia. Você tinha prazer de se juntar com aquele grupo para estudar a Bíblia. Hoje o tempo passou. Você não tem mais tempo para Deus. Meu Deus. Você tem tempo para tudo. Você tem tempo para a internet. Você tem tempo para os seus amigos. Você tem tempo para os seus momentos de lazer. Mas não tem 15 minutos diários para estar com o Senhor. Aleluia. Você quer que eu prove isso? Seja honesto comigo. Nós queremos o movimento do Espírito Santo. Nós queremos que Deus opere. Mas Deus não opera se não houver pelo menos isso aqui, ó. Olha para cá. Como é a sua rotina diária? Como é que você começa o dia? Meu Deus. Aonde estão as suas prioridades? Você diz que ama Jesus, e eu acredito sim que você ama. Mas sabe qual é a maior prova de que nós o amamos? É quando você percebe que pode fazer mais para Ele e não faz, e isso lhe causa tristeza. Aleluia. A maior prova de que você ama Jesus é quando você sente tristeza porque você quer ser melhor. Aleluia. Vamos ser honestos. Meu Deus. As nossas prioridades estão erradas. Deus, por que não acontece? Por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não opera? Deus mudou? O poder de Deus está em decadência? Ele permanece o mesmo. Está escrito, Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Mas o que foi que mudou? Foi isso aqui, ó.
Como você começa o seu dia? Aleluia. Avivamento só vem quando a gente reconhece. Avivamento só vem quando a gente cai em si. Como é a tua rotina diária? Glória a Jesus. Aleluia. Quando você abre os seus olhos pela manhã, qual é o seu primeiro pensamento? E quando você vai dormir, qual é o seu último pensamento? Aleluia. Por isso que você não entende. Porque não sente desejo de orar. Você sente até tristeza. Porque você, naqueles momentos de oração, você dobra o joelho e não sai nada, não tem palavras. Você fica inquieto, lhe dá gastura, lhe dá agonia. Porque você não tem esse hábito, esse relacionamento com Ele. Deixa eu lhe dizer uma verdade, jovem. Não tem vida cristã autêntica. Não tem vida cristã fortalecida. Não tem vida cristã forte sem esse relacionamento com Jesus de Nazaré. Aleluia. E quem está dizendo não sou eu, quem disse foi Ele. Ele não brincou quando Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Olha para cá. Há muitos anos passados, lá em Bibidu, eu era o coordenador da mocidade. O departamento naquele tempo tinha mais de 100 jovens. O departamento era um departamento de livro. Quando a gente recebia um convite para sair, eram 2 homens. Estou vendo o Elvio ali, eu me lembro dele. Meu amigo Elvio, irmão Elvio. Tiago, mas já foi antes do Tiago, foi na nossa geração. Era um departamento lindo. Eu me lembro que um jovem aceitou Jesus. Preste atenção, olha para cá. Um jovem aceitou Jesus e ele passou a fazer parte da igreja. Ele passou a fazer parte da onde? Da igreja. Da igreja. Mas depois ele foi descobrindo que faltava algo na vida dele. Ele não estava satisfeito. Eu não conto as vezes que ele me procurou e disse: irmão Cícero, esse negócio de crente não dá para mim. Vejo todo mundo aí feliz, alegre. E por quê? Eu sinto que dentro de mim ainda falta algo. Ser crente é isso. É frequentar a igreja, é cantar departamento, é viajar. Ser crente é só isso. E aquele jovem não tinha firmeza. Era um tempo na igreja, outro tempo no mundo. Eu lembro que uma madrugada, olhe para cá. Uma madrugada por volta de 2 horas da manhã, 2h30, para ser preciso, a campainha da minha casa toca. E todo mundo se acorda. Minhas filhas já estavam dormindo. Eu estava dormindo com ela. E a gente se acorda com aquele barulho da campainha. E eu penso: quem é que está tocando na campainha uma hora dessa? Meu Deus do céu. Aí ela, que as mulheres são mais perspicazes, né? São mais observadoras. Ela olha para mim e diz: eu sei quem é. Você sabe? Ela disse: sei. É fulano de tal, o senhor não acredita. Pense numa pessoa problemática, um jovem pastoral problemático. Sabe aquela fase que o Senhor já falou tudo o que sabia para o jovem? Já contou todas as experiências que o Senhor sabia para ele, já orou por ele e nada resolvia, ele permanecia do mesmo jeito. Não havia mudança na vida dele.
eu digo, eu não acredito. Aquele rapaz de novo. E eu confesso que eu fiquei com raiva. Mas ela disse, vá, meu filho, atendê-lo. Vá atender ele, quem sabe Deus muda a vida dele hoje, nessa madrugada. E eu me levantei com raiva, com a cara feia. Fui lá. Meu Deus. Quando abri a porta, era o dito cujo. O rosto banhado em lágrimas. Os olhos vermelhos para chorar. Meu Deus. E ele olhou para mim e disse, não, Cícero, olha eu aqui de novo. Não, Cícero, eu não presto. Não, Cícero, eu sou um lixo. E não, Cícero, Deus sabe que eu quero mudar. Deus sabe que eu não quero ser assim. Deus sabe que eu quero viver uma vida na presença dEle, mas eu não consigo, eu não valho nada, eu não presto, eu acho que Deus não quer nada comigo. Meu Deus. E enquanto ele falava, eu orava e dizia, Deus, eu não sei mais o que fazer com esse rapaz. Não tenho mais nada para falar com ele. Ou se eu mudo a vida dele, ou ele vai morrer. E ele disse, irmão Cícero, o senhor sabe de onde é que eu estou vindo? Eu disse, eu nem imagino. Ele disse, eu venho da praia. Eu venho da praia da avenida, eu tentei me matar. Eu estava entrando dentro d'água para me afogar. E pensei, no outro dia vou encontrar o meu corpo aí na areia. Eu estava entrando dentro d'água, mas quando eu estava entrando dentro d'água, uma voz falou no meu coração e disse, procura o irmão Cícero, que ele tem uma palavra para você. Olhe para cá. Você tem orado pedindo a Deus para ser cheio do Espírito Santo, não é? Você tem orado para Deus usar a sua vida, não é? Você acha que Deus vai encher você com o Espírito Santo para quê? Meu Deus. Sabe o que é que Deus entende quando você ora? Deus, enche-me do teu Espírito. Sabe o que é que Deus entende? Ele está me pedindo para eu enchê-lo com o Espírito Santo, para que Ele ajude pessoas com o coração quebrantado. É isso que Deus entende. Aleluia. Você quer ser cheio do Espírito Santo para falar línguas estranhas? Certo, isso faz parte. Você quer ser cheio do Espírito Santo para fazer aviãozinho? Isso faz parte também. Mas o propósito principal de Deus encher uma vida com o Espírito Santo é: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pelo que me ungiu, para procurar os quebrantados de coração, dar vista aos cegos, pregar liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É para isso que Deus quer encher você com o Espírito Santo. O seu cristianismo, a fé que você abraçou, ela tem coragem de colocar um jovem perturbado 2:30 da manhã na poltrona na sua casa? Então, meu filho, esqueça essa história de ser cheio do Espírito Santo. E eu disse, meu filho, vamos entrar. E ele chorava, e a história dele era: eu não presto, eu não valo nada, Deus não quer nada comigo. Digo, entre. Sentou-se na poltrona da minha casa, e eu fiquei olhando para ele. Enquanto ele falava, isso menosprezava, eu conversava com Deus: Senhor, me dá uma palavra para este moço, muda a vida dele hoje. E o Senhor me disse: fale para ele duas coisas, duas verdades. A primeira verdade é: ele não é aquilo que ele pensa que ele é.
Ele não é aquilo que as pessoas dizem que ele é. Aleluia. Ele é aquilo que eu vejo que ele é. E o que é que ele é? Fala para ele que ele é um projeto que eu tinha em mente. Fala para ele que quando eu o formei no ventre da sua mãe, Meu Deus. eu pensei em todos os detalhes da vida dele. Eu pensei na estatura dele. Eu pensei na cor dos olhos dele. Eu pensei no temperamento dele. Eu pensei no formato do rosto dele. Tudo que ele é um projeto meu. Fala para ele que quando ele olha para o espelho, ele está vendo ali um projeto meu. Obra das minhas mãos. Ele não é um lixo como ele pensa que é. Ele não é essa coisa desprezível que ele acha que é. Ele é um projeto das minhas mãos. Aleluia. Essa é a primeira verdade. E a segunda, Senhor, a segunda verdade que você precisa falar para ele é que não adianta ele tentar mudar a vida dele sozinho. Aleluia. Não é guardando regras que você vai mudar. Não é guardando mandamentos que você vai mudar. Você precisa se aproximar de Jesus. Aleluia. Foi Jesus quem disse: vinde a mim. Quem? Todos vós que estáis como? Se aproxime deles cansados. Aleluia. Se aproxime deles oprimidos. Sim, até os oprimidos se aproxime deles. E eu já quero chamar agora, pastor. Aleluia. Os cansados, venham aqui, ó. Venham aqui. Os cansados, venham aqui. Você que não conhece Jesus, e você está cansado, vem aqui. Olha. Você que se sente oprimido, saia do seu lugar e vem aqui. Eu disse para aquele moço: não é lutando com as suas próprias forças que você vai mudar. Jesus não estava brincando quando ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Fiquemos de pé. Como é que vai terminar isso aqui? Eu não sei.